Deus. Bem, irmãos, Deus tem nos abençoado, nos guardado, nos protegido. E, ultimamente, Deus tem nos dado palavra de administração, de exortação. Não sei se vocês estão percebendo isso. Muitas vezes nós queremos palavras que venham massagear o nosso ego, ou só de bênção, ou só de vitória, ou palavra, ou mensagens que venham também apontar para coisas que nós estamos aguardando, milagres, solução de causas. Isso é legal, isso faz parte também da mensagem bíblica, da mensagem do céu. Mas, ultimamente, Deus tem nos chamado a atenção como igreja, levando-nos a entender que nós possamos ser agentes de Deus aqui nesta terra para levar aí a salvação, a cura, os milagres, a vidas que ainda não conhecem Jesus. Certamente você conhece alguém que ainda não teve experiência com Jesus. Quem sabe um parente, um amigo, uma pessoa do trabalho, alguém, um vizinho que está à espera de você, esperando uma vez, uma oportunidade. Você nem sabe, nem imagina que está sendo observado. E às vezes você renuncia, você nega isso aí, você não age. Falta coragem, falta intrepidez, falta ousadia. Eu não sei se é por falta de experiência com Deus ou experiência com o Espírito Santo, mas eu sei que o Senhor está mudando a nossa igreja. Está fazendo essa igreja ser uma igreja mais dinâmica. Pela manhã a mensagem falou sobre o ministério profético, a importância de nós zelarmos pelas profecias, sermos profetas de Deus. E agora à noite o Senhor está nos levando a uma palavra que nos leve a uma reflexão sobre o ministério evangelístico, o ministério da evangelização, da anunciação das boas novas. Você foi alvo desse ministério. Alguém falou, sim ou não? Falou de Jesus para você. Você se converteu, graças a Deus, por um casal que falou de Jesus para minha avó. Eu era criança demais. Era Celso, o nome da esposa, não me lembro. Que levaram, ela foi visitar lá numa igreja, no trabalho, eles moravam, esse casal morava, uma família, lá embaixo na igreja, limpavam a igreja, e estava tendo um trabalho de oração e convidou-a para estar, ela e minha tia, e aceitaram a Jesus, e daí foi a família vindo toda. Mas nós não podemos reter isso para nós. Jesus está voltando. Não podemos deixar que o inferno venha abocanhar essas pessoas. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas como? Só assistindo? Poder, graça, língua? Não! Nós temos que evangelizar, anunciar as boas novas. O evangelho que liberta, que transforma, que é poder de Deus, que alcança vidas. Esta é a missão da igreja. Por isso nós vamos hoje meditar na palavra. Atos dos Apóstolos é um texto muito conhecido. Nós não vamos ficar somente nesse texto. Atos capítulo 3, versículo 1 ao versículo 10. 2 homens resolveram fazer uma coisa diferente, algo diferenciado, e conseguiram levar a salvação, a cura a um homem, a um coxo. Atos 3, verso 1 ao verso 10, o médico Lucas, ele faz questão de registrar. Eu estava pensando, meu Deus, que coisa linda. Milagres acontecem, geralmente médicos são incrédulos, não é verdade? O que Deus faz, o que o Espírito Santo faz? Coloca um médico para narrar milagres, para comprovar milagres, fatos sobre milagres. Vale um aleluia? Pedro e João subiam juntos ao templo, a hora da oração, a nona, às 15 horas da tarde. Hoje, um calor tremendo. Você teria coragem de subir para orar? Mas eles subiram. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé,
e andou, e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. Verso 10. E conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Você pode dizer aleluia. Pastor, que tema o senhor quer dar para esta mensagem? Geralmente sempre pegamos um versículo, mas hoje vai ser diferente. Você é um agente de milagres. Você pode falar isso com alguém? Você é um agente. Bota milagres. Pode ser, Patrícia? Agente de milagres. Nós te louvamos, Senhor, pela palavra. Te louvamos, Senhor, pela vida de Pedro, de João, do coxo, nosso irmão, Senhor, que experimentou a salvação, a cura divina. Entendemos que Tu podes fazer muito bem hoje, outra vez isso aqui no nosso meio. Tu pode nos capacitar, nos usar como usaste a Pedro e João, Senhor, quando subiu à Tua casa para a oração. Vai conosco nesta palavra, que esta palavra nos confronte, nos leve a mudar de comportamento, Senhor, de atitudes, perante um mundo vil. Senhor, repreendemos toda descontração, pedimos agora a cobertura do sangue de Cristo. Fala aos nossos corações, me ajuda, Senhor, a entregar esta mensagem. Assim eu oro, agradecido, no nome de Jesus, e amém. E você volte ao seu lugar, glorificando o nome do Senhor, nosso Deus. Verdadeiramente você tem sido um agente de milagres? Será que nós, como igreja, temos alcançado vidas como uma agência de milagres de Deus nesta terra? Quando nós falamos de milagres, falamos de sucesso, que nos são explicados pela ciência, pelas leis naturais. Quando falamos de milagre, nosso coração bate mais forte. Tenho a convicção de que todos nós, sem exceção aqui, estamos precisando de milagre. Estamos à espera de um milagre, acreditamos no milagre. Mas o que é difícil para nós, muitas vezes, é tirar a atenção dos nossos milagres, para os nossos milagres, para as nossas necessidades, e colocarmos a atenção para as necessidades de outras pessoas. Como pastor de igreja, eu costumo dizer que os pedidos de oração para que milagres venham a acontecer não cessam nunca. Sempre haverá alguém mandando no WhatsApp um pedido de oração. Sempre alguém vai nos parar na rua dizendo, ore por mim. Sempre vamos ver necessidades a âmbito nacional, a âmbito local. Sempre vamos ver necessidade a âmbito de país, de governantes, de igreja, de pessoas, de famílias. Nós sabemos a quem servimos. Nós temos um Deus que sempre vai se inclinar para ouvir os nossos clamores. Um Deus que fez milagres no passado, que faz no presente, fará no futuro. Um Deus que tem o controle de todas as coisas. Mas o difícil para nós é muitas vezes tirarmos a atenção das nossas carências, das nossas necessidades e olharmos as necessidades e carências de outras pessoas. E há uma carência muito grande nos dias atuais para orarmos para alguém. E alguém dizia assim, uma forma maravilhosa para evangelizar, pastor, é você parar na rua e perguntar para alguém, você quer uma oração? Você deseja uma oração neste momento? E nós fizemos esse teste aqui no nosso evangelismo. Tem uma plaquinha escrito, posso orar por você? E quando a gente parava diante das pessoas, e vamos voltar a fazer o evangelismo, e mostrávamos assim a plaquinha, quer uma oração? Viviane está aí, outras irmãs, Ana está aí, outras mais. As pessoas geralmente paravam, abaixavam a cabeça e diziam, eu quero. Eu me lembro que um desses moços que ficam aqui no sinal, para ganhar dinheiro, né? Fazendo lá malabarismo, as bolinhas, né? Nós puxamos ele para cá, perguntamos, vamos orar? Podemos orar por você? E ele entrou, e ele baixou a cabeça, e ele chorou. Nós trouxemos um lanche, e ele dizia assim, nunca alguém fez isso por mim. Nunca alguém parou para orar por mim, para me abençoar, para me dar um lanche. Então o mundo clama por pessoas que estejam como a gente, agentes de milagres. E o maior milagre que nós podemos ser agentes é o milagre da salvação, da mudança de vida,
de perdão de pecado, da regeneração espiritual, do novo nascimento, do nome escrito no livro da vida eterna. Mas quantas vezes nós ficamos fechados? É muito bom ser igreja, somos a igreja do Senhor. As portas não vão do inferno prevalecer contra a igreja. Deus deu poder à igreja. Ela nunca vai morrer. Ela nunca vai deixar de existir. É poderosa. É a eleita, a Assembleia dos Santos, coluna e firmeza da verdade. Jesus tem compromisso com a igreja. Nós precisamos da igreja, precisamos viver em igreja, como igreja. Mas não podemos esquecer das pessoas que não são igreja, que não conhecem a igreja, que não conhecem o poder de Deus. Eu começo a dizer para você que tudo que nós estamos fazendo aqui é para que a igreja prossiga nos propósitos estabelecidos por Deus. Ela existe em relação a Deus para adorar. E se é uma coisa maravilhosa, é adorar a Deus na beleza da sua santidade. A igreja, em relação a ela mesma, ela foi eleita, ela foi escolhida, ela foi instituída para promover a comunhão, a confraternização, a edificação na palavra. Isso que é maravilhoso demais. Em relação ao mundo, a igreja ela foi instituída para levar as boas novas e para exercer uma coisa chamada misericórdia. Não podemos aceitar igrejas templos, igreja com portas trancadas, a nível de não falar de Jesus. Igreja que só querem desfrutar do bem bom, como se fosse um clube, uma associação. Este não é o papel da igreja. A igreja foi eleita para levar as boas novas àqueles que estão nas trevas, de tal maneira que elas saiam do reino das trevas e venham para o reino do seu amor, da luz do Senhor. Igreja é você. Igreja sou eu. Igreja somos nós. É muito fácil dizer, pastor, faça. Líderes, façam. Orem. E eu assisto. O ide de Jesus foi para todo mundo. Portanto, o ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A igreja do Coliseu, irmãos, mesmo com os leões, famintos, prontos para devorar vidas de cristãos, não cessava de anunciar Jesus como Senhor. Paulo percorreu o mundo de então, para falar de Jesus aos gentios, principalmente, a reis. E ele apelou até para Nero, César. Morre martirizado, mas não cessou de falar de Jesus. E a pergunta para você é: quantas vidas você já ganhou para Jesus? Qual é a tua meta para o ano de 2023? Pastor, eu quero comprar uma casa. Que bênção, que Deus te abençoe. Pastor, eu quero me formar, quero me casar. Glória a Deus por isso. Mas e no reino? Qual é o teu alvo no reino? Qual é o teu alvo no reino? Aonde você vai ser um agente? Um embaixador de Jesus? Ah, pastor, eu não sei falar. Sabe? Sem palavra o teu testemunho fala alto, mas fala mais alto do que as tuas palavras. Você pode começar na tua casa, na tua família, no teu trabalho, na tua vizinhança. Você pode convidar alguém a vir à igreja. Você pode fazer tantas coisas. Mas quando você se posicionar, eu te garanto, o Espírito Santo vai junto. Ele vai te iluminar. E vai abrir o seu entendimento. Eu quero começar aqui falando da igreja de Atos. Eu não sei se você ama o livro de Atos dos Apóstolos. Eu gosto de chamar
atos do Espírito Santo. Em cada momento nós vamos encontrar o Espírito Santo atuando, agindo. E tudo começa em Atos capítulo 1. E eu pude aqui observar, foi até da Helena Raquel, pastora Helena Raquel, ela citou isso aqui, que o livro de Atos é um álbum. Não foi aqui, ela fala, né, de uma pregação, é um álbum de família. Comparando igreja com um álbum, né, da família cristã. Que, assim como nós temos um álbum de família, parece coisa do outro mundo, hoje em dia tudo é na base do celular, mas já reparou para ver a fotografia no celular? É difícil, às vezes a gente se perde, e às vezes vai tudo para o espaço, perdeu-se tudo. Mas aquele álbum de fotografia, quando a gente olha, a gente vê a nossa história. A gente ri com os modelos de cabelo cortado antigamente, com as roupas cafonas, com um monte de coisa assim. O que é isso? Como é que eu tive coragem de usar isso? Mas você lembra de história, de coisas, de fatos reais. Por isso que você tem que ler Atos. Lá, Atos é o álbum da família de Deus, da igreja. Enquanto Gênesis é o álbum da família da humanidade. Quando nós olhamos o livro de Atos, nós vamos começar a entender algumas coisas sobre igreja. Sobre o papel da igreja, a importância da igreja, a vida da igreja, os direitos da igreja, a instituição chamada igreja. E em Atos capítulo número 1, Jesus já havia ressuscitado. Já havia sido glorificado. Imagine, Jesus na igreja ressurreto. Não era o Jesus humano. Atos 1 fala que Jesus estava fazendo um discurso. Jesus estava pregando. Se eu estivesse lá, disse, meu Deus, que coisa. Eu ficaria assim, uau, é ele mesmo. Aquele que eu conheci, que era homem, que comia, que estava junto comigo, que dormia. Mas agora ele tem um corpo diferente. Olha as marcas das mãos. Certamente Jesus estava falando. Olha as marcas da mão dele. Imagine Jesus pregando ao vivo e a cores aqui no Age, irmãos. O culto teria que ser tremendo, maravilhoso. Jesus estava pregando. E era um grupo pequeno. Tudo indica um grupo de 120 irmãos. E 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 4 ao verso 8, Paulo, ele vai declarar sobre as aparições de Jesus. E Paulo foi o último a ver Jesus, ele viu Jesus a caminho de Damasco. Ele fala que foi um abortivo. Mas ele disse assim, ó, que Jesus foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, Pedro, e depois pelos 12. Depois foi visto mais uma vez por mais de 500 irmãos. Quantos irmãos? 500. Dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois foi visto pelos apóstolos. E por o derradeiro de todos me apareceu também a mim como a um abortivo. Nós vamos encontrar uma igreja que tinha um nível de experiência. Ela estava em um patamar espiritual. Ela conhecia Jesus. Ela tinha a presença de Jesus. Não era um Jesus homem, era um Jesus ressurreto. Uma igreja que estava vivendo um momento tão importante, tão legal, tão indiferente. E Jesus vai falar com esta igreja. E quando nós falamos de igreja, o conceito de igreja, Jesus disse, onde houver 2, 3 reunidos no meu nome, ali eu estou no meio de vós. Igreja aqui não é templo. Igreja aqui não é denominação. Igreja aqui não é algo organizacional. Uma estrutura rígida. É corpo, é povo, é lavados, remidos pelo sangue de Cristo. Agora, embora o grupo fosse pequeno, ali estava a igreja. Mas eles ainda não tinham passado pela experiência do batismo com Espírito Santo. Diga aí, Espírito Santo. Havia a promessa, mas faltava a experiência. E a minha palavra hoje é esta. Você precisa ter experiências maiores. Vocês precisam mudar de nível. Não dá para ficar somente em Atos capítulo 1. Com Jesus presente. E com o grupo ali reunido, a igreja presente. É necessário que nós estejamos pensando já nas palavras que Jesus disse, que deveriam acontecer em Atos capítulo 2, em nossas próprias vidas. A igreja de Atos 1 tem uma foto. Tudo indica que era uma igreja bem formal, conservadora, tradicional.
que num culto como esse, Jesus pregando, os discípulos assim, ok, Jesus, uma pergunta, Jesus falando sobre para eles ficarem em Jerusalém, que até do alto eles seriam revestidos de poder. Os discípulos levantam as mãos de Jesus, irás, qual é o tempo de restaurar a Israel? Quando o Senhor vai restaurar Israel? Colocaram um assunto de política em uma hora que não tinha nada a ver. Eu jamais teria coragem de interromper Jesus. Jesus tem palavra de quê? De vida eterna. Estavam preocupados com a política. Por falar nisso, meu Deus, ainda tem gente preocupada com política. Ai, meu Deus, ore, clame, abençoe. Os reinos vêm e vão. O reino do nosso Deus é sempre eterno. Somos cidadãos, somos. Brasileiros somos. Mas nós somos cidadãos dos céus. Sei lá quem vai ser o próximo presidente. Sei lá se vai vir Bolsonaro, se não vai vir Bolsonaro. Basta cada dia o seu próprio mal, Jesus falou. Nós zelamos pelos princípios do reino. Princípios do reino. Aquela igreja estava preocupada com a política. Quando é que o Messias de fato vai vir? E Jesus era o Messias. Jesus estava se despedindo para ser assunto ao céu. Atos 1 tem a presença de Jesus, mas ainda não tem o derramado do Espírito Santo. Olhamos para uma igreja que está confusa, não tinha assimilado os ensinamentos de Jesus. Uma igreja que estava prestes a contemplar a subida de Jesus ao céu. Esta igreja precisava passar pelo derramar do Espírito Santo. Eu quero louvar a Deus por tudo quanto o Senhor tem feito no nosso meio. Eu confesso, nós estamos debaixo de um derramado Espírito. Um derramado Espírito Santo na nossa vida tem feito toda a nossa diferença. Porque aquela igreja, ela recuou. Ao invés daquela igreja avançar, ela vai procurar se reunir em um cenáculo, numa sala grande acima. E agora o grupo era de 120, não eram 500 pessoas que nós lemos em Coríntios. Carta aos Coríntios. Cadê aquelas 380 pessoas? Foram para onde? Ficou ali um grupo reunido de 120 pessoas. Pois bem, a igreja de Atos 1, ela tinha uma foto, que era uma igreja mais escondida, tímida, uma igreja que estava ainda na lei, porque na hora em que eles perceberam que estava faltando, estava vaga a cadeira de Judas como apóstolo, o bispado de Judas, eles vão resolver orar. Que bênção, era uma igreja que orava. Diz que Maria estava ali também orando com aquela igreja. Tinha oração, tinha culto de oração, mas era um culto meio frio. O que eles vão fazer? Vão lançar sorte. Lançar sorte, urim, tumim, pedras. Era algo da lei. Ao invés de eles buscarem, Senhor, qual é a direção do teu Espírito Santo para quem vai ser o substituto de Judas, eles agora vão lançar sorte. E vão escolher votos. Quem vai ocupar ali? E eram os apóstolos que viveram com Cristo. Quando, na verdade, esqueceram de que a oração poderia muito bem responder quem seria o escolhido. Nós estamos vivendo numa época de igrejas que agora a escolha é voto. Vamos votar no pastor tal, no pastor fulano de tal, para ocupar esta posição. Igrejas que não botam o joelho no chão para dizer, Senhor, qual é a tua vontade para esta igreja? Na hora da igreja de Antioquia escolher missionários, está em Atos capítulo 13, aquela igreja vai orar e vai jejuar. E vão escolher, porque o Espírito chega e fala, apartai-vos para mim, Paulo, Atos capítulo 13, verso 2. Barnabé e Saulo, para a obra que eu tenho com eles. A palavra foi direta de Lucas. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que eu os tenho chamado. Nós não somos uma instituição mundana. Não somos uma associação, nem um sindicato. Nós somos a igreja do Senhor.
Eu confesso aqui, irmãos, jamais pensei em abrir uma igreja. Nunca pensei em abrir igreja. Quando saímos com temor. Mas o que Jesus fez? Começou a trazer gente e salvar pessoas, batizar com o Espírito Santo. E quando nós vimos, tinha uma igreja. E o Espírito Santo começou a dizer, cuida desse povo. E nós não podíamos renunciar à fala do Espírito. E hoje nós estamos aqui, vidas sendo transformadas pelo poder da palavra de Deus. Hoje de manhã vocês viram aqui um casal que chegaram aqui, ela desfiada, afastada do caminho. Nós nem conhecemos quem era. Veio, se rendeu, foi renovada. Chamou o marido. O marido veio, se quebrantou, voltou para Jesus. E aí, estavam distantes dos familiares. Queriam ir embora lá para Brasília. E começaram a orar. E de repente eles falaram, pastor, não queremos ir embora mais não. Essa igreja está muito boa. Estou gostando daqui. Fizemos novas amizades. Jesus tem nos abençoado. E não saiu a transferência. Geralmente sai o mapão da Marinha em dezembro. Estavam felizes da vida. Mas quando foi janeiro, final de janeiro, o mapão saiu. E mandaram eles de volta para Brasília. Aí eles compreenderam que foi necessário esse tempo aqui para Jesus curar, restaurar e enviar de volta. Isso é coisa de Deus. Então, nós estamos falando aqui de uma igreja que estava em um patamar. Tinha oração, tinha irmã Maria, e tudo indica que a reunião dessa igreja era na casa da Maria, mãe de João Marcos, que era o evangelista Marcos. Havia oração, havia cântico, havia adoração, havia comunhão, mas aquela igreja não conhecia o Espírito Santo. E a pergunta é, você conhece o Espírito? Nós conhecemos o Espírito. Qual é a tua experiência com o Espírito? Você já se quebrantou perante o Espírito? Você já foi selado, batizado com o Espírito Santo com fogo? Já foi tocado pelo Espírito? O Espírito Santo já te pegou. Não vou dizer na esquina, mas já te pegou em cheio, assim, pum. Te quebrantou. Foto da igreja de Atos 1, uma igreja estática. O que faziam era orar. Uma igreja com medo. Mas quando nós chegamos em Atos capítulo 2, o retrato da igreja muda. Atos capítulo de número 1. Aliás, capítulo número 1, 1 e 4, é isso mesmo, 1 e 4. Jesus tinha dito, Jesus agora está subindo ao céu. Estava fazendo um discurso, estava pregando. Alguém pergunta sobre política. Jesus disse, permanecei, pois na cidade de Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Mas antes, no versículo 4, ele tinha dito, estando com ele, determinou de que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouviste. Depois, no versículo 8, permanecei, pois na cidade de Jerusalém, até que do alto seja respondido, mas diz lá, e sereis testemunhas, tanto em Jerusalém, ó, testemunha para evangelizar, para falar de Jesus, das boas novas, da salvação, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra, como um grupo de 120. O que vai acontecer então? A igreja agora está reunida, está Maria, está João, está Mateus, talvez lamentando, o mestre foi embora, ele subiu ao céu, foi assunto ao céu, apareceu até anjo tinha na igreja de Atos 1. Uma igreja que estava na zona de conforto. Eu vou dizer uma coisa aqui para você, espero que você me entenda. A perseguição, muitas vezes, é a vontade de Deus. Toda perseguição tira a igreja do conforto e coloca no joelho. Coloca nas lágrimas. Conforto é maravilhoso. Comodismo, que bom, que coisa gostosa. A gente se acostuma a ser crente. Se acostuma a ser igreja de Atos 1. Tem oração, tem anjo, tem Maria, tem apóstolo,
Tem homens de Deus, mulheres de Deus, tem até sorte. E é confirmado quem é que não vai, quem é que vai ficar. Tem até Jesus. Aí o Espírito Santo diz, não quero vocês assim. Não quero vocês formais. Não quero vocês tradicionais. Eu quero vocês cheios do Espírito. Nós estamos vivendo o tempo final da igreja. E esta igreja que vai ser arrebatada é a igreja cheia do Espírito Santo. Os avivamentos estão ocorrendo. Eu não estou escandalizado com o que está acontecendo nos Estados Unidos, não. Eu estou escandalizado com aquelas pessoas que estão julgando o avivamento lá. Dizendo que não é avivamento. Dizendo até quando vai esse avivamento. Não sabe eles o que estão falando. O Espírito Santo faz como quer e como bem lhe apraz. E nós pedimos, Senhor, faz aqui também. Move as águas aqui também. Um avivamento tranquilo. Você não vê ninguém pulando, gritando. Foi o Espírito Santo que quis assim. Colocou no coração daquelas pessoas um desejo de só adorar. E o Senhor habita no meio dos louvores do seu povo. E os testemunhos já estão começando a serem falados. De pessoas sendo objeto e alvo de milagres. Ô presença. O Espírito Santo diz não. Atos 2. Começa assim no versículo 2. Eles estavam reunidos no mesmo lugar. Fazendo o quê? Orando. Lembra da igreja primitiva? Atos 1. Estava orando. Maria orando. Igreja orando. Cenáculo orando. Oraram também, mas depois fizeram sorte para a escolha de quem ia ser o substituto. Matias, que ocupou o lugar de Judas. Mas agora a igreja de Atos 2 começa orando. Versículo 1. Coloca para mim, olha lá, que diz, cumprindo-se o dia de Pentecostes, festa em Jerusalém, cidade cheia. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, igreja. Impossível ser crente sem estar na igreja. Infelizmente, hoje nós estamos vivendo essa época triste. Sou igreja em casa. Posso ser crente em casa. Tomo ceia em casa. E a Bíblia fala para nós não abandonarmos a nossa congregação. Família é edifício, é comparado a um edifício, a um corpo, a uma família. Nós somos dependentes do outro. Culto transmitido é bom demais, mas culto presencial é melhor ainda. E muita gente fugiu nisso. E Deus está vendo isso. Porque nós não fomos feitos para estarmos separados. Nós fomos feitos para olhar nos olhos, para abraçar o irmão, para dar palavra de incentivo, para dizer, estou junto contigo, vamos orar. Isso chama-se igreja. Diz lá, versículo 2, essa igreja agora vai tirar um outro retrato. O Espírito Santo agora vai querer um retrato dessa igreja. De repente, veio do céu um som. Você crê nisso? Como de um vento. Não foi um vento, foi um som. Veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que eles estavam assentados. Um som, um barulho. E aí eu estou lembrando do Isaac. Aí deu Isaac. Isaac dizia que no culto de quarta-feira, hoje você está sendo aqui, estou dando teu testemunho. No culto de quarta-feira, enquanto nós estávamos aqui todo mundo ajoelhado, naquele mover do Espírito, a Edirene cantava um louvor, uma voz soprando linda, e ele começou a dizer, estou ouvindo várias vozes, e começou a olhar para os músicos, aliás, para os cantores todos ajoelhados, ele dizia, que vozes são essas? Conclusão que nós chegamos, qual foi, Isaac? Vozes de quem? De anjos. Irmãos, eu creio nisso, eu creio no sobrenatural, eu creio que também nesta noite, esse som de vento veemente, impetuoso, pode entrar aqui, ó. O que vai acontecer com esse povo? Agora são 120. Alguma coisa transcendental vai acontecer.
Uma experiência incrível. E quem é batizado com o Espírito Santo sabe disso. Que experiência é esta? Que coisa é essa? Não tem mistério nenhum. Promessa de Cristo. Estes sinais seguirão os que creem. O primeiro sinal é: expulsarão os demônios. O segundo é: falarão novas línguas. Eu já tive experiência de ver pessoas falando línguas. Eu só chorei. Um culto que nós tivemos uma vez, era gente falando espanhol. Lindo, perfeito. Eu disse: essa pessoa nunca falou. Nunca foi para a escola. Como é que pode estar falando essa língua tão linda? Não sei se você já ouviu alguém falando um inglês perfeito. Da Inglaterra, Lorde. Ou a língua dos anjos. Eu não sei como, mas eu sei o seguinte: você que ainda não é batizado com o Espírito Santo, Jesus vai te batizar em 2023. De uma maneira que você menos pensa. A gente programa como vai ser. Mas o Espírito Santo tem uma programação diferente, diferenciada. O que vai acontecer lá, volta aqui para o capítulo de Atos 2, versículo de número agora, número 3. Houve um som forte, veemente, impetuoso, mas de repente foram vistas línguas por eles repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Deixa eu fazer aqui. Imagine isso aqui, uma língua de fogo. É em mim. Eu estou vendo essa língua. Quem é que está vendo essa língua sobre mim? Vocês. Então, o que houve naquele momento? Uma visão. Uma visão do céu. Diz: meu irmão, tem uma língua de fogo sobre a tua cabeça. Ele disse: Senhor, glória, mas na tua também tem. É isso que nós queremos. Que o Senhor venha repartir línguas de fogo sobre todos nós que aqui estamos. Já vimos crianças sendo batizadas com o Espírito Santo e com fogo, adolescentes. Então, foi um mover do céu. Tiveram aquela visão e o poder pentecostal começou. Não dá para negar movimento pentecostal. Não dá. Está na Bíblia. As igrejas ditas tradicionais, todas elas estão sendo avivadas. Lagoinha, pega a história da Lagoinha. Vai no culto de uma Lagoinha. Você vai sentir a presença de Deus? Vai. Mas você vai ouvir pessoas falando línguas estranhas. Vai em algumas igrejas ditas batistas tradicionais, que os pastores não estão conseguindo mais reter. Porque tem gente pentecostal misturada no meio. Não se apagará o pavio que fumega. Se alguém está na tocha, numa brasa, esse fogo pega em todo mundo. Encontro de casais, lindo que a gente fazia. Tinha preletores batistas, preletores de outra igreja, Nova Vida, o povo todinho. Tem aí alguns testemunhas oculares. Mas na hora que a gente se reunia na capela para orar, não adiantava ter um rótulo denominacional. Ali estava a igreja de Jesus Cristo. Era uma choradeira só. Era um poder, era um abraço, era profecia. Era poder de Deus. Nós somos esta igreja. Poder pentecostal. Eles viram. Não era eu dizer: eu estou cheio de Espírito Santo. Eu tenho uma língua estranha sobre mim. Era outras pessoas que diziam: você tem, está sobre você. Eu vim aqui nesta noite dizer que você tem o Espírito. Que esta graça é para você. Que esse favor é para você. Que os dons espirituais é uma realidade na tua vida. Essa igreja agora muda de foto. E eu me lembro agora do apóstolo Paulo dando um conselho a Timóteo, um jovem obreiro. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo de números 5 e 6. Paulo vai escrever uma carta para Timóteo, uma carta pastoral. Ele vai dizer assim: eu te trago à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó, Loide, e em tua mãe, Eunice, e estou certo que também habita em ti. Mas chega no versículo de número 6, ele vai dizer assim: por este motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti
pela imposição das minhas mãos. Dom aqui é charisma, da ideia de uma fogueira. E quando Paulo diz assim, desperte o dom, Paulo está dizendo, coloque fogo. Não deixa apagar este fogo. Porque tem gente que fala, já fui batizado com o Espírito Santo. Oh, glória a Deus. Falou em língua uma vez. Foi cheio uma vez. E parece que o Espírito Santo é estático, estátua. O Espírito Santo não é estátua. O Espírito Santo tem movimento. Enchei-vos do Espírito, fala Paulo à igreja de Éfeso. Você que é batizado, não pare. Estava no nível de uma igreja tradicional, Atos 1. Atos 2 da igreja da Pentecostal. Mas faltavam ainda coisas. Agora vai entender o seguinte. Que o batismo foi para todos. Foram para todos os 120. E de repente, Pedro, cheio do Espírito, vai ser um agente de milagre. Quem diria? O Pedrão. O Pedro, que tinha traído Jesus. O Pedro, que viu o galo cantar. Que estava com vergonha de olhar para Jesus, quando Jesus aparece na praia. Pedro, agora cheio do Espírito, ele se levanta e prega a palavra, de forma ousada, com autoridade, sem ter medo. E fala para os mesmos que condenaram a Jesus. Vocês mataram o Cristo. E a pregação foi tão poderosa, porque tem gente que, pastor, pregar mensagem dura, afasta o povo. Não afasta não, edifica. Eu louvo a Deus pela nossa igreja, eu louvo a Deus pela tua vida. Nossos cultos, Deus faz coisas, estão fazendo coisa tremenda. Parece que são cultos chamados lá de doutrina. Doutrina pode ser no domingo, pode ser na quarta, quando o Espírito Santo manda, faz. Pedro agora estava ousado, corajoso, cheio de Deus, e se arrisca a fazer um apelo. A primeira cruzada evangelística. Olha aí o ministério de evangelismo. Está faltando, não haja um ministério mais eficaz de evangelismo que envolva você. Temos um ministério de evangelismo implantado, mas falta você. Quando marcamos um evangelismo, cadê tu? Será que não pode tirar um sábado para estar evangelizando, distribuindo folheto, orando por alguém? Deus tem promessas aqui conosco, mas as promessas só serão cumpridas quando você entender a visão. Orfanato, hospitais, asilos, ruas, escolas. Impossível que não há um dom em você. O Espírito Santo manda te dizer: desperta o dom que há em ti. Tem dom dentro de você. Pastor, não tem, não tem. Você foi feito por Deus, você tem dom. Deus capacitou cada um de nós com dons. O primeiro dom, a primeira agência que surgiu aqui na igreja, não foi agência para fazer milagres. Quem quer ser curado? Cadê os cegos? Os paralíticos? Vem todo mundo para cá, não. A primeira fotografia da igreja, já com a autoridade do Espírito, foi uma fotografia evangelística. Vidas. Diga aí, vidas. Você ama vidas. Irmão, Deus tem colocado em nós um amor tão grande por vidas. A gente é apaixonado por vidas. Às vezes a gente sofre, chora por vidas. Pastorear não é fácil. Às vezes tem ovelhas que são brabas. Ovelha que morre. Só misericórdia. A gente ama a ovelha mesmo assim. Vamos lá, ovelha, vamos cá, vamos daqui. Não havia na igreja de Atos. Ato 1, talvez podia ter até crente mimimi. No meio daqueles, podia ter alguém. Mas quando chega em Ato 2, depois que o fogo pega e cai, o mimimi vai embora. Tem gente se apegando com besteira diante da grandeza de Deus, do projeto, perdendo salvação por besteira.
abrindo brechas na vida. O que vai fazer um crente em um carnaval? Aleluia. Mas a igreja de Atos 2 diz: não, nós queremos o fogo do Espírito, nós queremos o fogo do Espírito, fogo do Espírito. Pedro prega. A igreja que tinha 120, agora vai ter quase 3.120. Imagine um batismo de quase 3.000 pessoas. Aí eu pergunto: cadê as nossas convenções? Cadê os nossos visitantes? Sempre que alguém traz pessoas que aqui não o Evangelho de Jesus salva, já repararam isso? Vamos fazer um pacto com Deus, irmãos. Ovelha gera ovelha. Estamos para começar as células, a casa de paz, que é justamente levar a paz em lares. Vocês vão ver o que é esse projeto. Evangelização simples, pouquinho tempo. Falar do plano da salvação por paz. Agora aqui, Pedro prega. A igreja, imagine 120, vamos dizer 500, sei lá, onde estavam os outros 380, cuidando de 3.000. Aonde eles eram cuidados? Diga aí, na casa. Estou dizendo uma cola, diga aí, na casa. Vou falar aqui uma coisa. Aonde os novos convertidos serão tratados e cuidados? Na igreja, mas aonde? Aonde aí fica a célula? Na minha casa. Meu vizinho eu posso tratar na minha casa e trazer para a igreja. Célula tem esse objetivo de comunhão, de evangelização. É uma agência de evangelismo, mas traz para cá. Eu tenho que estar disponível. Eu tenho que fazer força. Lógico que não dá para todo mundo fazer, tem tempo, habilidade, um monte de coisa. Mas uma boa parte pode. Aí entra o que vai. Atos 2, ele começa com uma igreja poderosa, cheia de Deus, mas uma igreja que tinha visão evangelística. Enxergava longe. O maior milagre que Jesus quer fazer neste mundo é o milagre da salvação. Você já ganhou alguém para Jesus? Bem, deixa eu correr, que o tempo vai embora. Mas quando chega em Atos 3, é outra igreja. Diga aí, outra igreja. Pastor, que história de outra igreja é essa? Tem a igreja do Atos 1, tem a igreja do Atos 2. Você ficou tão feliz com Atos 2, mas tem a igreja melhor do que Atos 2, que é a igreja de Atos... Peraí, coral. É a igreja de Atos 3. O que vai acontecer em Atos 3, pastor? Nossos amigos João e Pedro, felizes, realizados, que ganha alma, sábio é. Eles agora vão resolver subir ao templo. Não tinha lugar para se reunir. A igreja se reunia nas casas, mas tinha lá uma oportunidade no pórtico de Salomão, no alpendre de Salomão, as colunas de mármore bonitas que havia. Havia uma porta chamada Formosa, que era feita de bronze de Corinto, que quando o sol batia, refletia, uma coisa linda demais. Era ponte para tirar aquela foto assim, ó, né? Era um lugar turístico. Eles vão subir na hora da oração, a hora 15 horas da tarde. Vão fazer o quê? Diga aí, orar. Vão fazer o quê? Que hora era? 15 horas é hora de oração, irmãos? Badaladíssima. Religiosidade era tremenda, era disputada as horas de oração. 15 horas era o auge de Jerusalém. Legalismo, ritual. Quando falava de hora de oração, dizia, talvez ele falasse assim, o que eu vou fazer lá? No lugar frio. Eu acho que alguém já falou isso. Naquele lugar que as pessoas não oram. Liturgia cansativa. Religiosidade, lei, tradicionalismo, um monte de coisa chata. Eles podiam falar tudo. Nós estamos cheios do Espírito. Vamos botar fogo no templo do sacerdócio. Mas, para surpresa deles, eles vão subindo ao templo. E, de repente, se encontra um coxo. Um coxo de nascença, um paralítico de nascença. E o coxo costumado, sempre colocado no mesmo local, que fazia pedido, né? Esmola. Acho que já tinha um discurso decorado. De cós salteado. Aquele coxo representava o templo. A religiosidade do templo. Rotineiro, todo dia, bota ele lá. No templo, a mesma rotina. Indiferentismo.
falta de relacionamento, de interesse, de amor, de cuidado, de zelo. E nós não podemos aceitar isso. Igreja não é rotina. Igreja é prazer. É alegria do Espírito. Igreja é relacionamento. É um cuidando do outro, um abraçando o outro, um dizendo estamos juntos, juntos somos mais fortes. Vai lá. Aparece Pedro e João. E quando a Bíblia fala Pedro e João, a gente lembra Pedro, Tiago e João, no barquinho. Mas teve 3 vezes que nós vamos encontrar Pedro e João sozinhos. A primeira vez, quando Jesus mandou que Pedro e João preparassem a Páscoa. Pedro era mais velho, João era mais novo. Tudo indica que o mais novo era João. João cheio de energia. Depois vamos encontrar Pedro e João quando dá notícia da ressurreição. Chega a notícia para eles, olha, Jesus ressuscitou. Os 2 saem correndo. Pedro corre. João mais novo passa à frente. Chega lá no sepulcro, olha, vê lenço no chão, aquela coisa tudo lá, mas não teve coragem de entrar. Pedro chega, entra, vê tudo. Mas agora Pedro e João vão estar juntos de novo. Por quê? Quando Jesus mandou o quê? Que fosse de 2 em 2. Lembra para evangelizar? Vamos de 2 em 2. Os demônios seriam, as doenças seriam, né, haveria cura, milagres. Agora eles estão juntos de novo. Pedro e João. Quem sabe? João diz, vamos orar, Pedro? Vamos. E aí, vamos junto, estou junto contigo? Que horas? Bate firme? Topou? 15 horas, vamos subir ao templo. Vamos buscar Deus. Ah, não, Pedro. Esse negócio de tempo não é para mim mais não. Estou cheio do Espírito. Para que eu vou para lá? Não podia ser assim. Mas eles andavam o quê, hein? Concordância. Diga aí, concordância. Amós 3:3 diz, como andarão 2 juntos se não tiver acordo? Se um cair, o outro levanta. A palavra fala sobre isso. Chegam lá e vão te deparar com o coxo. E aí eu quero colocar aqui alguns pontos para você entender. Já estou terminando. Eles entraram em concordância. Eles foram para orar. Irmãos, acontece tanta coisa quando nós resolvemos orar. Por bem. Eu sei que tem por mal. Objeções. Mas quando eu disse eu vou orar, o céu já começa a se abrir. E nós nos transformamos em agentes de Deus, de milagres na oração. Eu não duvido que nesta celebração, milagres estão acontecendo em vidas através das tuas orações que foram feitas aqui. O que vai acontecer? Os 2 entraram em concordância. Agora vamos lá. Tem gente que é assim, né? Mas você vai orar de novo? Outra vez, Pedro. Não foi ontem, Pedro? Para que de novo, Pedro? Você está sendo muito fanático. Não é? Como é que o católico fala? Que a pessoa que é beato, está sendo muito beato. Não podiam falar isso. Mas é o seguinte, quando nós somos parceiros, irmãos em Cristo, temos a mesma visão, cremos no mesmo Deus, estamos com a mesma fé, estamos na mesma obediência, querendo servir a Deus, o próximo passo é ver milagres. O próximo passo é ver milagre. Cuidado com pessoas dizerem assim, mas você vai para a igreja hoje de novo? Você já foi de manhã? Para que nessa quarta? Você já não foi? Não. Um colega me perguntou, mas por que vocês vão para a igreja todo dia? Um arquiteto, Paulo, quero fazer uma pergunta. Eu falei, pois não. Mas por que vocês vão para a igreja? Tudo arrumado. Disse, você não sabe do mistério? Nós temos um prazer tão grande. Eles falam, cara de Deus. Vocês são obrigados. Não é por força, não é por violência. Eu pergunto, quantos vieram com o coração puro para adorar a Deus nesta noite? Olha que coisa linda. O povo não entende. O povo não entende. Mas o que? Houve parceria de oração. Quem é o teu parceiro? Quem é que está contigo? Eu estou junto. Vamos lá, vou orar, vou jejuar, vai dar certo. E quando eles sobem, está lá o coxo. O coxo olha como vítima. Mas Maria, por favor, um dinheirinho para mim, por favor. Pedro diz, não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta, e o que, gente? E anda. Mas por que Pedro falou sozinho? Não podia João falar também, coral? Em nome de Jesus, estou falando junto. Não tenho ouro, não tenho prata,
mas o que tenho, isso eu te dou. Ficaria mais bonito o coral, um dueto. Mas não foi assim não, foi o Pedro. Por que Pedro? Alguns falam que porque Pedro era mais experiente, Pedro era mais velho. Pedro era autoridade, ok. Mas alguém falou assim, não, Pedro, mais adiante nós vamos ver sendo muito usado para a cura. Lembra? Ele curou um outro paralítico. Ele foi usado na ressurreição de Dorcas. A sombra, diz que as macas eram colocadas onde Pedro passava. Não era Pedro que curava, nem a sombra, era o nome de Jesus. Mas Pedro era usado. Eu posso entender, minha visão, tá? Se eu estiver errado, me perdoe. Que Pedro tinha dons de curar. Quem tem ministério evangelístico tem dons. Geralmente na área de operações de maravilhas e dons de curar. Eu quero pedir a Deus que levante evangelistas aqui assim. Que vão para a praça pública e ora, Jesus cura, faz paralítico andar, cego enxergar. Vocês estão enxergando como Deus tem falado com a nossa igreja. A importância do ministério profético hoje foi falado de manhã. Agora a importância do ministério evangelístico. Eu quero que você leia comigo uma referência que está aqui. 1 Coríntios capítulo 12, verso de número 9. Quando a palavra nos fala acerca dos dons espirituais. Aqui eu concluo. Paulo diz, a outro pelo mesmo Espírito a fé. E a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar. Só até aí. Dons de curar. Mas os dons de curar é de uma forma específica. É o Espírito que dá, é para a igreja. Mas existe aí também a fala de Cristo em que todos nós podemos ser usados por Deus para curar alguém. Você crê nisso? Marcos 16, 17 e 18. Olha que Jesus falou, ó. Marcos 16, 17 e 18. Palavras de Jesus. E estes sinais. Fique de pé, por favor. E estes sinais. Vamos ler juntos, por favor. 1, 2, 3. E estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Por favor, me responda, é para pastor isso? Curar enfermo? É para mulher de oração? É para professor de escola dominical? É para voluntário na recepção? É para quem? Diga aí, todos. Todos. Eu quero ser profeta de Deus agora. Eu quero declarar que Deus vai te usar de uma maneira tão poderosa para curar enfermo. Você vai botar as tuas mãos e os milagres vão acontecer para a glória de Deus. E eu concluo que diz a palavra que quando foi dito para o coxo que eles não tinham ouro nem prata, porque ouro e prata é muito importante. O templo estava cheio de ouro e prata, mas não tinha cura, não tinha milagres. Mas eles tinham algo maior e melhor do que ouro e prata. Eles tinham o nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome. E quando ele fala, em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda, diz que ele dá um salto. Como é que pode alguém que nunca andou saltar? É coisa de Jesus. Tinha que ter fisioterapeuta, pastor. Já tinha o Espírito fortalecendo as pernas. Irmãos, ele fez isso, ó. Quantos segundos eu levei a fazer isso? 5 minutos? O que representa isso em nossas vidas? A Bíblia fala que o povo viu eles saltando, andando e louvando a Deus. Atos capítulo de número 3, se eu não me engano, versículo 8 e 9. Me corrija aí se eu estiver errado. Quando fala sobre isso aí. É isso aí. Versículo 8 e 9. E saltando ele, pôs-se em pé. Meu Deus, que é isso? Que é isso? Se eu fosse Pedro, uau, não acredito nisso. O homem levantou, deu um salto. Mas diz que Pedro também pegou com a mão. Lembra que Pedro levou Jesus para Jesus curar a sogra dele? E Jesus pega ele com a mão. Agora Pedro está repetindo.
E diz que entrou no templo com ele. Imagine uma pessoa cheia do Espírito, recebendo um milagre. Era impossível essa pessoa ficar muda dentro de um templo religioso. Muitas vezes nós julgamos pessoas que chegam na igreja alegres, felizes, saltando, glorificando, bendizendo o nome do Senhor, dizendo: esse irmão está louco, está fanático. Não, ele está feliz pelo milagre que Deus fez na vida dele. Entraram no templo e agora a falar essa aqui, ó, andando, saltando e louvando a Deus. Versículo de número 9. Olha como o povo agora vê diferente. E todo o povo ouviu o quê? Andar e saltar. Cadê o saltar? Saltar, a gente pode estar hoje lá em cima, amanhã lá embaixo. E a gente, meu Deus, como é que pode? Eu estou agora lá embaixo, estou lá em cima. Não, calma. É tão rápido. O Deus que nos ergue é um Deus que nos rebaixa, levanta. Isso não pode ser tudo em nossas vidas. O mais importante é que nós continuemos andando e louvando e glorificando o nome do Senhor nosso Deus. Você pode dizer aleluia? A minha oração é: ó Deus, levanta esse ministério aqui na nossa igreja. Levanta evangelistas que sejam instrumentos teus para tirar almas do inferno, para a glória do nome. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu quero terminar. Eu creio que todos que aqui estão já têm Jesus. Nós temos nos cultos últimos vindo ao altar para buscar a Deus. Eu careço ser um evangelista. Eu preciso ser um evangelista. E se você quer renovar o teu pacto com Deus, vem cá, vem à frente. Nós vamos estar orando por você. Você que tem essa chamada de evangelista, essa coisa que arde na tua alma, não perca essa oportunidade. Eu sei que não vai vir tanta gente, mas se você tem essa chama, se Deus, eu quero ser usado, eu quero falar, eu quero anunciar as boas novas, eu quero proclamar que Jesus é Senhor, Salvador, através da minha vida, através do meu telefone, através do meu dia a dia. Eu quero ser um instrumento. Venha, porque esta noite Deus está te separando, te consagrando, te enchendo. Enquanto estivermos cantando, você tome posse e deixa Deus te falar o teu coração e faça um pacto de ganhar pelo menos uma pessoa para Jesus. O Deus que faz o céu ver está passando por aqui, está passando. Se Deus está te impulsionando, venha. Se o Espírito Santo está falando no teu coração, venha. Deus que faz o surdo vir, silencia o medo em mim, silencia o medo em mim. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Eu creio em ti, Deus do sobrenatural. O Deus do impossível vem transformar meu coração, transformar meu coração. Que a morte já venci. Para canta lá e xerevara canta lá. Viva está dentro de mim. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. Deus do sobrenatural. Ele quer e há de vir. Em seu poder vai ressurgir.
Deus de milagres, Deus de milagres. Aquele que há de vir, em seu poder vai ressurgir. O Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres, Deus de milagres. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus do sobrenatural, eu creio. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Aquele que é e há de vir, em seu poder vai ressurgir. O Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres, Deus de milagres. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Aleluia. Eu gostaria que você agora desse a mão à pessoa que está perto de você. A ordem para todos: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ide fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A igreja precisa continuar avançando. Ministério profético, apostólico, o profético, o evangelístico, o ministério pastoral, o ministério de ensino. E assim a igreja vai avançar, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja vai avançar. Pode vir perseguição, pode vir lutas, Deus está conosco. Por isso levante agora tuas mãos para o alto, juntos assim, ó Deus. Ei, devara canta lá, e xerevara canta lá. Há um óleo fresco descendo do céu sobre as nossas cabeças, nos ungindo. Para cantar e charavai. Presença de Deus, presença de Deus. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Te louvamos, Senhor, por este domingo tão abençoado, pela tua presença, pela alegria, Senhor, que bate nas nossas almas, Senhor, pela tua obra em nossas vidas. Perdoa nossos pecados, Senhor, que possamos estar alinhados com a tua palavra, alinhados com os céus, alinhados com o teu Espírito, Senhor, que possamos ter a visão nova de Atos 3 e Atos 2, Senhor,
que possamos avançar, Deus. Os campos nos aguardam, Senhor, já estão brancos para serem ceifados. São vidas que Jesus pagou preço caro, muito caro. Estamos terminando este culto, dando a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E queremos terminar, Deus, cantando que a igreja vai continuar de pé, vai continuar avançando. E nós damos a Ti a honra, a glória e o louvor, em nome de Jesus. E você diz aleluia. Vamos ter a bênção apostólica e depois vamos terminar, vamos sair daqui alegres, felizes. Deus é contigo. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo repousem sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a igreja, sobre o Brasil, desde agora e para todo sempre. E você diz amém. Antes de cantar, temos o nosso Bistrô Haja. É um lanche que vai ser ali colocado apenas para você nos ajudar na compra deste local. Amém. Vamos cantar agora com muita alegria, com muito prazer, com bastante entusiasmo para a glória de Deus. Vai lá, João. Ô, glória. Pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados. Estamos de pé, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé, não